Retomando os nossos trabalhos, queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal, professor Diogo Aires de Campos, que a requerimento do Bloco de Esquerda está convidado para estar nesta reunião da nossa Comissão de Saúde. Este pedido foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, foi aprovado por unanimidade e, portanto, iria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para colocar as questões em 4 minutos. O Sr. Professor terá 4 minutos para dar resposta e, de seguida, passamos a todos os outros grupos parlamentares. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço ao professor Diogo Aires de Campos estar aqui hoje connosco, ter aceito este pedido para vir à Assembleia da República. Eu queria começar por lhe pedir desculpa por algo um pouco estranho desta audição. Nós, quando pedimos a sua audição, pedimos também da DGS e pedimos o relatório que terá sido feito sobre a realidade da mortalidade materna, mas, na verdade, o Parlamento ainda não tem esse relatório. Eu julgo que esse relatório já foi feito, foi entregue, mas, enfim, e, portanto, temos aqui uma limitação nas perguntas que lhe podemos fazer, porque, de facto, o Parlamento não teve acesso ainda a esses dados e, por isso, eventualmente, farei perguntas vagas demais para o que merecia a audição do Sr. Doutor e do trabalho que tem feito. Peço-lhe desculpa por isso. Nós pedimos esta audição quando vieram os números da mortalidade materna em 2020. Nós orgulhamos-nos muito do Serviço Nacional de Saúde e do caminho extraordinário que fez na saúde materno-infantil e não duvidamos dele e não duvidamos que continua a ser ainda um dos melhores do mundo. Mas quando damos passos atrás, devemos poder analisá-los. E a verdade, os números de mortalidade materna em 2020 levam-nos para trás 38 anos e devem, portanto, preocupar-nos. Nós conhecemos as razões que, do ponto de vista internacional, são normalmente apontadas para a mortalidade materna em países em que, à partida, está instalada capacidade de resposta à saúde à população em geral. No Reino Unido foi feito um estudo que indicava 2 problemas complicados. Por um lado, a pobreza e a exclusão social como a dificuldade de acesso e depois, associada à pobreza, mas não apenas à pobreza, ainda mais complexo, a questão de populações que sofrem múltiplas exclusões, como minorias étnicas, etc., e, portanto, que haveria aqui um problema. Há depois, na Organização Mundial de Saúde, apontados várias causas. A idade em que se é mãe, e sabemos que tem vindo a aumentar. A idade média do primeiro filho é superior em 5 anos ao que era há uma década e, portanto, há fatores de risco relacionados com isso mesmo. Sabemos também que Portugal tem feito um trabalho a combater a gravidez na adolescência, mas sabemos que ainda existe muitas vezes em condições socioeconómicas de exclusão e de problemas relacionados com o não acesso aos serviços de saúde, com questões de habitação. Sabemos também que há os problemas das doenças prévias, dos consumos nefastos e mesmo as situações de violência e de abuso. São tudo situações muito complexas. E a pergunta que eu lhe queria fazer é se nós, em Portugal, temos noção, quando levantamos os dados da mortalidade materna, destas causas. Ou seja, se a forma como os dados são levantados nos permite saber porque é que está a acontecer. Se há alguma destas causas, se é outra, se inscreve nos problemas que têm sido vistos noutros países, se temos realidades diferentes. E esta, julgo que era a primeira pergunta. Se temos dados, se sim, quais são as causas, ou se não temos esses dados, o que é preciso fazer para os podermos levantar? E, mais uma vez, como lhe digo, como não temos aqui acesso ao relatório, se calhar estou a fazer perguntas que não faria de outra maneira, se calhar é óbvio, se calhar os dados existem, mas nós não os conhecemos. Mas, portanto, é isso. Temos os dados, se não temos, o que é preciso para que haja os dados? Porque depois a pergunta que se coloca é o que é preciso fazer. O que é preciso fazer para garantir que estas situações não acontecem? E para respondermos a esta terceira questão, parece-me que temos que compreender primeiro as causas e saber se estamos a levantá-las. Eu não queria tomar muito tempo, queria sobretudo ouvi-lo
Eu queria fazer-lhe uma outra pergunta que compreendo, se não quiser responder, logo vê como se sente confortável. Até porque não era esse o âmbito do requerimento. Mas, na verdade, entretanto, o Sr. Touro foi nomeado também para coordenar o grupo sobre as urgências obstétricas, que é um tema que é relacionado naturalmente com este, não é? Embora, longe de mim, estar a dizer que há alguma causalidade direta entre uma coisa e outra, não o diria, não é esse o tema. Mas, enfim, nós tentamos perceber como é que vai acontecer com as urgências. Eu li a preocupação do Sr. Touro com as mais de 80 grávidas que tiveram de ser transferidas no último mês enfim, acompanhamos essa preocupação com a transferência. Sabemos que foi criado um site para referenciar quais são as urgências que estão encerradas, para as grávidas saberem onde se podem dirigir, mas convenhamos que essa é uma informação que pode ser eventualmente útil, mas não resolve o problema de base das grávidas estarem a ser transferidas. E, portanto, gostaria também de lhe perguntar se há outros passos que esteja a ver que possam ser implementados em tempo curto. Bem, sei que as questões de fixar especialistas são muito complexas no SNS. Como sabe, o Bloco de Esquerda, aliás, a grande divergência que temos tido com o Governo é precisamente a forma como achamos que o SNS está a perder os seus especialistas e os seus profissionais e, portanto, não quero trazer aqui este debate, que é um debate que fazemos com a Ministra, que fizemos ainda ontem, mas, enfim, a curto prazo, se há medidas que acha que era possível implementar, além do site, que é mais uma informação, mas que além da informação não resolve o problema das grávidas estarem a ser transferidas, se há medidas que esteja a ver que em curto prazo possam ser implementadas para dar essa segurança a quem está grávida, de que pode mesmo ir ao hospital que a acompanhou sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Professor Diogo Aires de Campos para dar os esclarecimentos que entenda a esta interpelação do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente e Srs. Deputados. É um gosto estar aqui convosco. De facto, a mortalidade materna é um indicador obstétrico com mais historial, até porque é nessa mortalidade que se consegue ver o progresso que houve nos cuidados de saúde obstétricos. Nós recuamos para 1930, temos dados em Portugal desde 1930. Havia cerca de 500 mortes em 100 mil nascimentos, e depois reduziram para os números que conhecem com certeza, abaixo de 10 por 100 mil nascimentos, ou seja, é um progresso grande da humanidade. E de facto, é um indicador tão importante que faz parte dos Sustainable Development Goals das Nações Unidas, cujo objetivo 3.1 é de reduzir a mortalidade materna a nível mundial para menos de 70 por 100 mil nascimentos até 2030. Nos países com maiores recursos, de facto, os valores são francamente inferiores, e nos países europeus, de uma forma geral, andam à volta dos 7, 8, em alguns menos que isso, e na América, nos Estados Unidos da América também andaram durante muitos anos nesses valores, e nos últimos 5 anos, houve um aumento grande e para valores preocupantes, e é o único paralelismo que nós temos, não é com os outros países europeus, embora os dados que há dos países europeus não são muito recentes, porque a mortalidade materna precisa de ser investigada caso a caso para ver se é realmente uma mortalidade materna. Provavelmente isto é conhecido de todos, mas de facto só são mortes maternas, aquelas mortes que ocorrem durante a gravidez ou nas 6 semanas seguintes, nos 42 dias seguintes à gravidez, que têm uma causa, a gravidez, ou foram agravadas, uma causa que foi agravada pela gravidez. Ou seja, causas acidentais, causas incidentais, uma doença grave que tenha levado a uma morte durante a gravidez não é uma mortalidade materna, a não ser que tenha sido agravada pela gravidez. Isto implica, de facto, um estudo muito aprofundado, caso a caso, e, como tal, os dados aparecem sempre mais tardiamente. Nós temos dados de 2017, que são oficiais dos países europeus. Nos Estados Unidos temos de 2020, mas, de facto, demoram algum tempo. Respondendo à sua pergunta das causas, nós sabemos as causas. Nós, durante muitos anos, tivemos uma mortalidade materna baixa, por várias razões, que depois poderei voltar a elas, mas que eu saiba, só houve uma avaliação aprofundada das causas
salvo erro, no ano 2009. Tenho certeza se foi um ano ou dois antes ou depois. Foi a única que eu conheço nos últimos 20 anos, foi essa avaliação da Direção-Geral de Saúde. Depois a Direção-Geral de Saúde, novamente, ou em 2018 ou 2019, não sei precisar exatamente, fez uma nova avaliação, até porque nesse ano tinha havido uma subida. Quando nós estamos a falar de um número, felizmente, relativamente pequeno, embora, claro, que isso, quando estamos a falar dessas mortes são enormes tragédias, mas como estamos a falar de um número relativamente pequeno de casos, quando surge um aumento num ano, tem que se ver se é uma coisa esporádica, ocasional ou não. E foi feita essa avaliação, eu salvo erro, foi em 2018, mas não tenho a certeza, ou 2019, eu estive envolvido nessa comissão da Direção-Geral de Saúde, mas apenas, não fui eu que fiz o inquérito foi feito por dois elementos da Direção-Geral de Saúde e depois houve uma apresentação e houve um relatório. Eu não tenho acesso a esse relatório, sei que ele foi apresentado, mas só foi apresentado oralmente à minha frente e eu não sei exatamente, fiquei com uma ideia vaga de quais tinham sido as causas de morte, mas não sei precisar. Mas respondendo agora diretamente à sua pergunta, e já sei que estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo, eu acho que é possível e nós deveríamos ter, de facto, anualmente uma avaliação das causas de morte, mas temos estado um pouco limitados em relação a essa avaliação. Muito obrigado, Sr. Professor. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares e depois a resposta será em bloco a todos eles. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Associação Europeia de Medicina Perinatal, Dr. Diogo Aires de Campos, desde já agradeço a sua disponibilidade por vir a esta Comissão falar de um assunto tão sensível para todos nós. Temos conhecimento que a taxa de mortalidade materna tem vindo a mostrar uma tendência crescente, mas até 2016 os dados estarão provavelmente subestimados, pois não havia o mesmo rigor no registro das mortes maternas como se verificou nos anos mais recentes. No entanto, entre 2016 e 2020, verifica-se um contínuo a haver uma tendência de crescimento com um valor máximo de 20 mortes maternas por cada 100 mil partos em 2020. São números que nos preocupam. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estiveram, estão e estarão sempre sensíveis a este assunto, procurando soluções para que no futuro haja uma redução destes números aqui hoje apresentados. Eu, como profissional de saúde na área, enfermeiro especialista de saúde materna e obstetrícia, também darei o meu contributo no sentido de melhorar estes números. Estamos perante uma matéria muito séria que não deve ser motivo de aproveitamentos políticos ou partidários. Seria muito mau que algum partido político tomasse proveito político de uma situação sobre a qual o Governo não tem qualquer responsabilidade. A verdade é que temos gravidezes cada vez mais tardias, muitas delas consideradas de risco, algumas mal vigiadas, por responsabilidade do utente, gravidezes com patologias associadas que por vezes não são identificadas. O aumento da taxa de mortalidade materna põe em causa a qualidade de assistência obstétrica em Portugal? Existe estratégia para a resolução do problema? De alguma forma, a qualidade da assistência obstétrica em Portugal necessita de uma estratégia totalmente nova, proativa, com todos os profissionais de saúde funcionando em equipa para liderar com este problema? Pelo que sabemos, a Direção-Geral de Saúde criou uma comissão para analisar as mortes maternas. Já existem dados, resultados que possam ser relatados? De facto, o aumento da taxa de mortalidade materna em Portugal coloca em risco um dos principais e melhores indicadores da saúde do país. Os 20,1 óbitos por 100 mil nascimentos, registados em 2020, representam o nível mais alto dos últimos 38 anos e um valor acima da média europeia, que é de cerca de 13 óbitos por 100 mil nascimentos. Que soluções podem existir? Foram apontadas algumas hipóteses explicativas, nomeadamente que havia mães com mais idade e com doenças graves que se aventuraram numa gravidez, mesmo sabendo dos riscos associados. O que não explica por si só o aumento da taxa de mortalidade materna. É ou não esta uma das causas? A idade das mulheres grávidas oriundas de outros países, com situações sociais e de saúde precária, estarão incluídas nas causas para este aumento da taxa de mortalidade? Existe ou não uma degradação da assistência obstétrica em Portugal?
As equipas de saúde, não só de médicos obstetras, têm condições para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde em prol da resolução dos problemas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Professor Diogo Aires de Campos, agradeço muito também, tal como fizeram os meus colegas, a disponibilidade para se deslocar à Assembleia da República e para nos ajudar a compreender melhor aquilo que tem sido um fenómeno que gera preocupação, evidentemente, quando se prende com a mortalidade materna no nosso país e sabendo bem que temos que olhar para estas matérias numa lógica de séries temporais. É inegável que o facto de termos atingido em 2020 a mortalidade materna mais elevada dos últimos 38 anos, com sinais de valores elevados em anos anteriores, merece de facto que esta reflexão seja feita, uma reflexão para a qual o Sr. Professor também tem contribuído e agradeço-lhe por isso. De facto, morreram 17 mulheres devido a complicações de gravidez, parto e puerpério em 2020. 13 dessas mortes ocorreram em unidades de saúde, de acordo com instituições de saúde, de acordo com as informações que são públicas. De facto, 2 anos antes, esta taxa já tinha registrado um valor que tinha suscitado algumas preocupações. 2017 para 2018 passou de 10,4 para 19,5 mortes por cada 100 mil nascimentos. Já foi falado aqui que a Direção-Geral da Saúde criou uma comissão, enfim, as conclusões são inconclusivas e, portanto, não sabemos muito bem as razões que levaram a esse aumento de mortalidade. A Sra. Diretora-Geral de Saúde, pouco antes do início da pandemia, foi ouvida aqui, também não nos transmitiu grandes informações sobre essa matéria, do ponto de vista dos detalhes daquilo que condicionaram estes casos de mortalidade materna. E, na altura, foi dito que seria algo pontual, seria essa a expectativa da Sra. Diretora-Geral de Saúde. A verdade é que, envolvidos estes anos, continuamos a ver uma tendência. E é essa tendência que merece, de facto, ser analisada e que nos suscita preocupação do ponto de vista daquilo que pode ser feito do ponto de vista da intervenção política e governamental. A verdade é que a DGS adianta que desde o início deste ano foi atribuída prioridade de codificação às mortes maternas e, portanto, isto vai em linha com aquilo que o Sr. Professor já falou, portanto, na necessidade de podermos estudar em tempo real, quase, e os sistemas de informação assim o devem permitir, as causas que suscitam este tipo de fenómenos, de modo a poder implementar futuramente melhores sistemas de monitorização. O Sr. Professor, que é também diretor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital de Santa Maria, integra a Comissão de Acompanhamento de Mortalidade Materna, disse mesmo, e estou a citar, que este é um problema que tem que se encarar com seriedade, subscrevemos, e afirmam mesmo que é visível uma degradação dos cuidados obstétricos, o aumento da idade de gravidez e de grávidas com patologia. Certo é que tem que se investigar cada uma destas situações, caso a caso. É assim que tem que ser, não há outra forma de o fazer. E disse mesmo, ainda citando, que os cuidados obstétricos que se degradaram têm de ser repensados. E, portanto, aquilo que questiono, Sr. Professor, para nos ajudar nesta reflexão, é se nos consegue transmitir pelo menos algumas conclusões preliminares dos trabalhos desta Comissão de Avaliação da Mortalidade Materna. Se pode detalhar, até para tranquilizar um pouco a população, o que é que se referia quando dizia que os cuidados obstétricos se degradaram no nosso país. Foi dito pelo Sr. Professor também que houve falhas aqui de planeamento, ainda no que diz respeito às urgências obstétricas do nosso país, particularmente que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valtejo, pelo menos essa, tinha consciência em janeiro deste ano de que teríamos, nesta época de junho, julho e agosto, dificuldades de fazer as escalas. De facto, uma reflexão também sobre este modelo de planeamento e organização de recursos humanos no SNS, particularmente no campo obstétrico, e se os diretores de serviço e estas comissões se foram envolvidas, por exemplo, naquilo que é o novo estatuto do SNS que foi aprovado
em Conselho de Ministros, embora ninguém ainda tenha tido acesso ao documento para além dos próprios ministros que estiveram nessa reunião. E se não entende que, sendo aquilo que é os resultados em saúde, e particularmente a mortalidade materna, um indicador-chave como indicador que permite medir a qualidade dos cuidados prestados em saúde, quando falamos em premiar gestores, como está previsto na ação do Governo, se não deveríamos também premiar os profissionais de saúde por atingirem determinados marcos importantes do ponto de vista de resultados em saúde. Por outro lado, pergunto-lhe que medidas serão, e para terminar, que já ultrapassei o meu tempo, que medidas serão recomendadas para evitar taxas tão elevadas de mortalidade materna? Uma vez que o número de mortes já foi elevado em período pré-pandémico, mas, entretanto, tivemos uma pandemia, em que medida é que a pandemia poderia ter impactado? E, para terminar, qual é o plano de trabalhos? A Comissão de Acompanhamento produzirá um relatório com conclusões e recomendações e quando é que estima que possamos ter acesso ao mesmo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, tenho a inscrição de Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si e aos demais colegas, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar também o Sr. Dr. Diogo Aires de Campos, agradecendo a sua presença aqui e a oportunidade de esclarecer estas questões. Naturalmente que acompanhamos todas as questões que já foram colocadas até aqui. Há um pico de mortalidade nunca antes visto, ou aliás, que já não se verificava há mais de 38 anos, e a pergunta que não quero calar é o que é que está a acontecer? E esta tendência está a aumentar aqui para a frente. E depois, peço desculpa, mas não poderia deixar de fazer um comentário também um pouco mais político, não à sua intervenção, naturalmente, mas uma intervenção que já ouvimos aqui, de que diz que, de facto, o Governo não tem responsabilidade relativamente ao facto deste pico de mortalidade materna, dizendo que a verdade é que as gravidezes são cada vez mais tardias. Mas vamos lá ver. A verdade é que há alguns partidos que estão no arco da governação há mais de 40 anos. E, portanto, porquê é que as gravidezes são mais tardias em Portugal atualmente? É porque, de facto, é cada vez mais difícil nós podermos constituir famílias. E, como jovem, falo e digo que, de facto, a maternidade atualmente é um desafio para a carreira da mulher. Não temos condições laborais que permitam que tenhamos a graça de ser mães e de ter uma carreira de sucesso. Os jovens têm também imensa dificuldade em adquirir casa, têm imensa dificuldade em ter um emprego estável com uma remuneração justa. Assim sendo, como é que é suposto constituirmos família numa idade em que não há tantos riscos para a gravidez? Portanto, não percebo como é que alguém descarta as responsabilidades quando as tem. Passando aqui para o tema da audição que nos traz hoje, há uma preocupação que trazemos. Parece-nos evidente um ciclo, aliás, um ciclo que foi denunciado pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, que diz, e passo a citar, que a taxa de mortalidade perinatal é um dos maiores indicadores da qualidade dos serviços obstétricos de um país. Mas, como soubemos há pouco tempo, a taxa de mortalidade materna tem vindo a ter uma curva ascendente nos últimos 10 anos. Portanto, parece-nos também evidente que a falta de recursos, nomeadamente de recursos humanos, pode levar a más práticas e que más práticas podem conduzir a um aumento de mortalidade materna. E mais do que olhar para o que aconteceu em 2020, penso que é tempo de olharmos para o que está a acontecer agora. E apesar de haver aqui quem lave as suas mãos como César, é preciso dizer que Pilatos, desculpem, é verdade, obrigada pela correção, mas a verdade é que dia 10 de junho vimos uma grávida perder um bebê nas Caldas da Rainha. Dia 11 de junho, sinceramente não consigo rir-me perante a cronologia que começo a fazer agora. Dia 11 de junho há uma urgência obstétrica que é encerrada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Dia 12 de junho é a urgência obstétrica de Braga que é encerrada. 13 de junho são os hospitais de São Francisco Xavier, Barreiro Montijo. Dia 15 de junho são os hospitais de Porto Alegre e Elvas. Poderia continuar aqui. A verdade é que ontem foi noticiado que mais de 80 grávidas foram transferidas de hospital ao longo do último mês. E a questão que gostava de fazer ao Sr. Doutor, na qualidade de membro da Comissão Multidisciplinar para a qual foi nomeado em junho, uma comissão para o acompanhamento da resposta em urgência de ginecologia e obstetrícia e bloco de partos, é se de facto
Para começar, já temos dados fiáveis e já podemos fazer um retrato do estado atual das urgências obstétricas. E depois perguntar também se não considera que este cenário é o cenário perfeito para o aumento da violência obstétrica. E tenho que falar deste termo e perguntar também qual a sua posição. A verdade é que a Ordem dos Médicos nega a existência de violência obstétrica. A pergunta que lhe faço muito concreta é: que nome dá aos relatos de milhares de mulheres que afirmam ter sido violentadas, abusadas e, acima de tudo, que se sentem inseguras na hora do parto? E pergunto também se é tempo de continuarmos a manter os complexos ideológicos. Não seria natural, num contexto em que hospitais públicos não conseguem dar resposta a estas mães, não seria natural darmos a oportunidade de poderem ter os seus bebés em segurança num hospital privado? E, portanto, pergunto se, no seu entendimento, estão ou não incluídas... Eu agradecia que criássemos condições para que a senhora deputada pudesse concluir a sua intervenção, que já excedeu o tempo. Temos trabalhado de uma forma de conseguir... Perguntando se... Faz favor. Pergunto apenas se, no seu entendimento, estão ou não incluídas nos cuidados de saúde de excelência práticas que não são recomendadas pela OMS, nomeadamente as manobras e a episiotomia, que conhecerá melhor que eu. Concluo apenas dizendo que terei que me ausentar brevemente porque estou na Comissão de Ambiente, mas que iremos ouvir e acompanhar as respostas do Sr. Doutor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Diogo Aires de Campos e todos os Srs. Deputados. O Sr. Professor referiu recentemente que este aumento da mortalidade materna é um problema que tem que ser encarado com seriedade e nós não podemos estar mais de acordo. E consideramos também que, para além de se analisarem cuidadosamente e com toda a seriedade os dados relativos à mortalidade materna, importa analisar também os dados relativos à morbilidade materna grave. Por isso, e enquanto membro da Comissão para o Acompanhamento da Mortalidade Materna, criada pela Direção-Geral de Saúde, pergunto-lhe se pode adiantar-nos alguns dados relativos a esta matéria, se já têm dados que afiram das mortes ocorridas, quantas mulheres tinham ou não alguma doença associada, ou se eventualmente, por algum outro motivo, tiveram gravidezes de risco. Sim, posso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, eu não acabei, achei é que... Como concluiu, só dizer o seguinte: eu estava a fazer uma menção ao Sr. Professor de que a sua vinda dele cá é na sua qualidade de Presidente da Sociedade Europeia e, portanto, é a estas questões que o requerimento faz menção e, portanto, ficará ao critério do Sr. Professor responder ou não a questões que queiram colocar para além dessas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, obviamente, mas vou aproveitar a oportunidade para conseguir perguntar tudo o que gostaríamos de saber. Sobre a morbilidade materna grave, a DGS afirmou, e cito, que está também a ser estudada a forma de vir a implementar no futuro um instrumento de monitorização dos episódios de morbilidade materna grave. E assim pergunto-lhe se o Sr. Professor considera que a existência de um registro de saúde eletrónico universal, conforme temos defendido, poderia, de alguma forma, ser útil nesta monitorização. Também, segundo a DGS, e relativamente à mortalidade materna, uma das 17 mortes que se registaram em 2020, 8 aconteceram durante a gravidez, 1 durante o parto e 8 no puerpério. Quanto ao local do óbito, 13 ocorreram em instituições de saúde. O que gostaria de lhe perguntar é se sabe se estas 13 mortes que ocorreram em instituições de saúde aconteceram em instituições de saúde públicas ou privadas. E faço esta pergunta com toda a transparência, porque na Iniciativa Liberal consideramos que os critérios de qualidade e segurança têm que ser cumpridos com o mesmo rigor em todos os setores do Serviço Nacional de Saúde. E esta questão leva-me a outra que também tem sido levantada e que, a nosso ver, importa que fique esclarecida, até porque não há nada pior do que causar medos e inseguranças infundadas na sociedade e, em particular, nas grávidas, num momento tão sensível das suas vidas. Pergunto-lhe assim se considera que existe alguma relação entre estas mortes maternas e uma eventual degradação da qualidade assistencial obstétrica em Portugal. E se sim, pergunto-lhe a que nível é esta degradação, quais as suas causas e que medidas defende que devem ser implementadas no imediato para reverter o problema. Depois, relativamente à idade das mulheres que morreram, a pergunta que fazemos e que consideramos importante esclarecer é se a idade é ou não um fator de risco acrescido para morte prematura ou para morbilidade grave. Que dados concretos existem sobre esta matéria?
Depois, recentemente, o Sr. Professor afirmou numa entrevista que precisamos de repensar a forma como estão organizados os cuidados obstétricos. Temos imensas urgências em obstetrícia, mas que não são verdadeiras urgências, fazendo com que os profissionais de saúde que atendem falsas urgências não estejam disponíveis para outras coisas e a qualidade dos cuidados em situações de urgência reflete-se. Há hospitais que vêm 150 pessoas por dia na urgência. Na sua perspectiva, de que forma se deverão repensar e reorganizar os cuidados obstétricos? E gostaria ainda de me referir ao encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia por falta de profissionais de saúde, que tem tomado enormes proporções mediáticas nas últimas semanas, mas que todos sabemos que não é um problema de agora. E neste sentido, como o Sr. Professor foi nomeado para a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência e Ginecologia e Obstetrícia, que foi criada agora para responder a este problema, gostaria que nos dissesse se já está identificada alguma relação entre a falta de ginecologistas e de obstetras nas urgências, que, repito, não é de agora, e este aumento da mortalidade a que temos vindo a assistir. Para terminar, gostava de saber a sua opinião, enquanto clínica e especialista, sobre a proposta da Ordem dos Enfermeiros para a criação de centros de parto normal, que já terá sido entregue à DGS e ao Ministério da Saúde. Das notícias vindas a público e de forma resumida, estes centros seriam criados junto aos serviços de obstetrícia e os partos normais seriam feitos essencialmente por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, o que permitiria libertar os médicos para que se possam dedicar a situações mais urgentes e complexas. Gostava de saber a sua opinião acerca desta proposta e se considera que pode ser uma forma de rentabilizar os recursos humanos e de garantir a acessibilidade a cuidados de saúde materna e obstetrícia, melhorando, obviamente, a qualidade do atendimento prestado. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Usar agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o professor Diogo Aires de Campos, que está aqui na qualidade de Presidente da Sociedade Europeia de Medicina Perinatal. Para o PCP, importa também avaliar outros contributos que o Sr. Professor possa nos dar, e o PCP tem acompanhado, e eu particularmente tenho acompanhado muito daquilo que tem sido o trabalho do Sr. Professor, nomeadamente até quando foi Presidente da Comissão Nacional para a Redução das Taxas cesariana. E nesse sentido, naturalmente discutindo aquilo que é a questão relacionada com a mortalidade materna, aquilo que o PCP quer abordar aqui neste questionamento tem a ver com a necessidade de garantir os cuidados de saúde e de qualidade à mulher durante a gravidez, durante o parto e no período pós-natal, de uma forma a assegurar quer a gravidez, quer para a mãe, quer também para o bebê, que seja vivida de uma forma saudável. E nesse sentido vou muito concretamente direcionado a algumas possíveis causas e justificações do aumento desta mortalidade. E por isso quero falar quer dos contextos clínicos, quer também da prática clínica em si. É evidente, já se falou aqui, da necessidade de avaliar caso a caso e isso trazer-nos informação relativamente e a justificação deste aumento de mortalidade. No entanto, Sr. Professor, em nosso entender, cada vez mais assistimos a um excesso de intervenção no parto. Este excesso de intervenção do parto resulta de muitas situações, nomeadamente o que tem a ver com partos agendados, com situações de indução, toda uma cascata de intervenções que muitas vezes leva a que os riscos para a mãe e para o bebê aumentam consideravelmente. E é nesse sentido, desde logo, que nos preocupa aquilo que tem sido o aumento em determinados contextos clínicos, nomeadamente no privado. No contexto privado, aquilo os dados que nós temos acesso é que de 2017 para 2020 aumentaram 23% o número de cesarianas no privado. No público também aumentaram 8%. E tendo o seu professor um trabalho e conhecimento, até produziu normas e orientações no âmbito da redução das taxas cesariana, que caminho temos nós que fazer para, perante situações que nós sabemos que expõem a maior risco a mãe e o bebê, podemos inverter esse caminho, até cumprindo aquilo que são as orientações internacionais, nomeadamente da OMS. Os contextos clínicos são importantes e, por isso, a questão que deixo é que contextos clínicos e assistenciais podem ou não justificar a ocorrência destes óbitos. Depois, também, aquilo que tem a ver com todo este aumento em termos do número de cesarianas, mas também, naturalmente, estes partos distócitos, nomeadamente os fórceps ventosas, que aumentam estes riscos, e nesse sentido, se também
tem havido aqui um aumento, as próprias episiotomias, tem havido aqui um aumento, considerando que, naturalmente, aquilo que se procura é que exista um plano de partos. E isto, naturalmente, leva-nos ao questionamento que tem a ver com aquilo que é as medidas que são equacionadas, nomeadamente o olhar para a resposta em rede, e isso preocupa-nos porque parece-nos que aquilo que está a ser tomado é um caminho de redução do número da resposta hospitalar, falo da rede de urgências. Nós percebemos que, numa situação como foi o caso da epidemia em Portugal, tínhamos os nossos recursos, nomeadamente os cuidados intensivos, completamente esgotados, e foi possível e importante conseguir um sistema em rede que permitisse aproveitar todas as oportunidades e todos os recursos existentes aqui e ali. Quando olhamos para a situação particular da mulher, nós temos ou não que defender o direito a um plano de parto, o direito ao médico ou ao enfermeiro, o direito à equipa, o direito ao serviço, o direito ao hospital. Porque a mulher tem que saber que pode contar com esse plano de parto. E não o contar é não saber se hoje vai parir em Almada, ou em Lisboa, ou em Setúbal, ou noutro sítio qualquer. E o caminho tem que ser de aprofundamento, de aumento da oferta e da resposta, e não de redução através de uma rede que pode ter as suas vantagens, mas que certamente para a mulher, Sr. Professor, aquilo que nós temos a certeza é que aumentará o seu sofrimento, a desumanização do parto e com consequências, nomeadamente em termos psicológicos, que nós sabemos, de pressões pós-parto e tudo mais. Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr. Professor, quero-lhe agradecer os esclarecimentos que possa prestar e a preocupação que o PCP tem, acima de tudo, é garantir o acesso a condições de qualidade no atendimento e na assistência à mulher e à criança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tivemos 5 intervenções de 5 grupos parlamentares. Tendencialmente, cada uma delas tinha 4 minutos e, portanto, terá 20 minutos. Nós temos sempre um princípio de dar uma grande amplitude em relação ao tempo, mas, de qualquer forma, queria mais uma vez fazer a referência de que este pedido foi feito na sua qualidade de Presidente da Associação Europeia e, portanto, entenderá responder às questões que entender, mas, de qualquer forma, foi para isso que a Comissão aprovou a sua vinda e pediu a sua presença nestes trabalhos. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui, de facto, há muitas questões e eu vou tentar responder à maioria, mas não sei se em 20 minutos consigo responder a todas. E também gostava de poder ajudar mais em relação às causas da mortalidade. Mas o que é certo, e respondendo já a uma das questões que foi levantada, a Comissão atual da Direção-Geral de Saúde, para avaliar a mortalidade materna, foi nomeada, mas ainda não reuniu e não foram apresentados ainda os casos, de maneira que eu não posso ajudar em relação a isso. Quais são as possíveis causas de mortalidade materna, deste aumento da mortalidade materna, a acessibilidade aos cuidados de saúde? Classicamente, uma das causas, provavelmente é essa que está nos Estados Unidos responsável por este aumento. Tem a ver, às vezes, com as informações também disponíveis para a população sobre saúde, saberem o que é que são situações que devem levar aos cuidados de saúde, quais é que não são, nem todas as populações têm essa informação. Há, de facto, maiores riscos de saúde, aqui falou-se na idade, mas eu acho que a idade condiciona maior risco de saúde, claro, mas não houve assim um aumento, nestes últimos 4 anos, enorme da mortalidade da idade materna. Tem vindo a aumentar paulatinamente ao longo dos últimos 20 anos, mas não justifica por si só esta subida grande. As respostas de saúde de pior qualidade podem ser também, e também pode ter a ver com os registros, de facto, e aqui foi referido que os registros que nós temos hoje em dia da mortalidade são registros eletrónicos e podem ter condicionado também um maior número de casos. O que eu acho é que é duas questões fundamentais. Primeiro é que nós temos que ter a certeza que estes números que são apresentados são mesmo mortalidade materna. E para isso implica uma investigação. E aqui é muito importante os sistemas de informação, de acordo, mas é preciso avaliar caso a caso,
por peritos na área. Depois, a segunda mensagem é que, de facto, este indicador é crucial, porque realmente traduz os cuidados de saúde obstétricos e também a morbilidade materna grave, também é outro indicador que é ainda mais sensível, porque aqui nós temos, felizmente, poucas mortes maternas por ano. A morbilidade, nós conseguimos ver quando é que aumenta e conseguimos detectar mais precocemente os problemas. Mas acho que as causas dos problemas desta mortalidade só vão ser claras quando nós tivermos, de facto, uma avaliação de todas as situações que ocorreram nestes últimos anos. Relativamente aos sistemas de informação, só porque passamos por isso, eu acho que, de facto, não só para este indicador, mas para outros indicadores obstétricos, são fundamentais, e nós temos mais de 1/3 dos hospitais do SNS em Portugal continental com um sistema único de informação que nos permite dar, e está disponível para toda a população, chama-se Consórcio Português de Dados Obstétricos, vem diretamente, está na internet, para quem quiser ver, vem uma série de 200 e tal indicadores de qualidade na área obstétrica que podem ser fornecidos, não é em tempo real, é ao final do mês, passado 10 dias do final do mês, já temos esses dados em relação a, são 35% dos nascimentos em Portugal. Acho que era importante investirmos para que esse sistema de informação estivesse disponível para os outros hospitais do SNS que não têm ainda. Relativamente à estratégia, eu acho que não só a mortalidade materna, mas há vários outros indicadores de que tem havido pouca estratégia nesta área dos cuidados obstétricos. E aí tem havido uma degradação dos cuidados obstétricos. Há certas coisas que são incontornáveis, quer dizer, quando temos um hospital, por pequeno que seja, que tem no seu quadro 3 médicos especialistas, todos com mais de 60 anos, e não tem mais ninguém, quer dizer, eu não consigo dizer outra coisa que não seja degradação, quer dizer, não há outra palavra para descrever. E a situação não é, infelizmente não está limitada a 1 ou 2 hospitais, está estendida a vários hospitais, não é tão evidente como esta, mas de facto tem havido uma enorme dificuldade em reter os especialistas de obstetrícia e ginecologia, também muito por causa da pressão da medicina privada, mas tem havido imensa dificuldade em reter os especialistas de obstetrícia e ginecologia, entre outros, mas estamos aqui a falar desses, no Sistema Nacional de Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, perdão. De maneira que alguma coisa tem que ser feita e essa estratégia tem que realmente existir. Perguntar-nos a alguns dos senhores deputados onde é que isso pode, o que é que a Comissão de Acompanhamento pode ajudar. A Comissão de Acompanhamento está envolvida na reorganização da rede de referenciação dos cuidados maternos e perinatais. Eu acho que a organização da rede hospitalar é importante, é muito importante. Mas começamos a trabalhar nisso há uma semana e é preciso um consenso alargado para que não seja só algo que fique no papel. Eu acho que também, em relação à reorganização dos cuidados de urgência, de forma a que algumas situações que vão, de algumas mulheres e algumas grávidas que vão às urgências, mas que podem ser melhor tratadas noutros locais, nos serviços de saúde primário, nos centros de saúde, ou mesmo em consultas hospitalares que não estejam a funcionar 24/24, ou seja, consultas abertas que podem dar resposta em horário de expediente. Acho que é uma medida que é importante, no meu entender. Aqui há só uma palavra sobre os cuidados de saúde em hospitais particulares, porque eu acho que é importante termos a noção de que, de facto, os hospitais particulares, neste momento, nas grandes cidades, nomeadamente em Lisboa, também no Porto, menos, mas também no Porto, e também em poucos por todo o país, neste momento, há um aumento enorme dos partos que ocorrem nos hospitais particulares. Eu acho que ocorrem nos hospitais particulares por dois tipos de razões. O primeiro são
a oferta hoteleira dos hospitais particulares, que eu acho que até nem é nada de especial. O SNS é que de facto não tem evoluído no sentido de proporcionar qualidade hoteleira semelhante àquilo que se passa nos hospitais particulares, que no fundo não é muito mais do que um quarto individual para a recém-mãe poder estar com o seu recém-nascido sem estar com mais outras pessoas que têm recém-nascidos que estão sempre a acordar e que não permitem, sobretudo na pandemia, mas mesmo fora da pandemia, não permitem que haja uma visita da família, que acho que é o mínimo que se pode proporcionar neste momento importante da vida da mulher, é que no dia seguinte ou no próprio dia, que haja uma visita da família. Neste momento nos hospitais públicos não temos esses, nem muitos deles, na grande maioria deles não temos de facto quartos individuais com uma casa de banho, e que eu acho que eu diria que num país europeu, isso aqui em Lisboa, numa capital europeia, não ter isso, de facto, a mim causa-me alguma estranheza, até porque é um investimento inicial que pode ser avultado, mas que depois, enfim, há outros custos de manutenção que são muito mais elevados do que esse. Fala-se aqui também nos hospitais particulares. Eu acho que os hospitais particulares têm dado algumas respostas boas, mas de facto outros indicadores de qualidade dos cuidados obstétricos, como por exemplo a taxa de cesarianas, de facto é algo que a nível europeu, nos hospitais particulares, nos envergonha, e a palavra é forte, mas é mesmo isso que se passa, porque nós temos 66% de taxa de cesarianas nos hospitais particulares, os números oficiais de alguns anos, não há uma grande tendência para decrescer, e eu acho que se vamos de facto alargar aos hospitais particulares, é uma decisão política que não me cabe a mim, com certeza, mas que se isso acontecer tem que haver algum controle sobre estas práticas, porque não são consideradas boas práticas, são consideradas más práticas a nível da OMS, das sociedades científicas internacionais, e de facto os hospitais particulares não têm tido nenhuma atenção, e aparentemente também não há das instituições do Estado nenhuma vontade ou capacidade de fazer algum controle sobre estas práticas. Quando se fala eu de facto não tenho os dados sobre se as mortes maternas ocorreram nos hospitais particulares ou nos públicos, mas na verdade os hospitais particulares fazem, quando há situações de risco, quase sistematicamente transferem para os hospitais do SNS, de maneira que quando há complicações graves, essas são lidadas nos hospitais do SNS, de maneira que eu acho que é um pouco uma falácia ver onde é que ocorreram as mortes maternas, porque quase certeza que ocorreram quase todas nos hospitais do SNS, ou algumas eventualmente fora do hospital, mas de facto também não tenho indicações claras em relação a isso. Eu queria falar sobre mais duas coisas que foram levantadas sobre o respeito pelas mulheres, sobre o intervencionismo no parto e sobre, às vezes, outra coisa mais grave, que é a ausência de consentimento informado. Eu acho que, de facto, por aquilo que é reportado pelas mulheres em sites, em inquéritos, às vezes feitos na internet, há situações de ausência de consentimento informado, que é uma coisa grave, é algo contra a lei, não é? Há casos de desrespeitos pelas mulheres e há também casos de excesso de intervencionismo. Agora, a questão é a magnitude deste problema, porque se for uma coisa ocasional, pontual, é algo que se deve resolver, mas enfim, tem a relevância que tem. O que eu acho que não temos também, infelizmente, a noção da verdadeira magnitude do problema, do excesso de intervencionismo. Eu penso que se tem feito, em algumas áreas, e estou-me a reportar aqui a dados do Consórcio Português de Dados Obstétricos, tem-se feito um esforço para reduzir o intervencionismo, nomeadamente nas episiotomias. Se forem ver os dados do Consórcio Português de Dados Obstétricos, os tais 35% dos partos nacionais, todos do SNS, há uma redução das episiotomias para 20% dos partos vaginais, quando há uns anos atrás era superior a 80%, mas acho que tem feito algum esforço
se é suficiente ou não, não sei, mas eu acho que também nós não temos, infelizmente, dados muito objetivos e fiáveis em termos, de facto, deste desrespeito. E acho que nós devíamos também ter dados mais fiáveis. Porquê é que eles não são fiáveis? Porque são baseados em inquéritos feitos na internet e há uma tendência para as pessoas que estão mais propensas a queixarem saírem e fazer esses inquéritos. A maneira que ele existe, quando me perguntou se existe ou não, eu não gosto do termo de violência, mas se há desrespeito, eu acho que com certeza que há, senão as pessoas não se queixavam. A questão é a magnitude desse desrespeito e o que é que está a ser feito para que ele seja reduzido. Eu também queria falar aqui de um aspecto que é importante, que é a noção, penso que foi o Sr. Deputado que falou do funcionamento em rede. Não é? Eu acho que ter um funcionamento em rede é excelente e nós, sempre que é necessário, funcionamos em rede. Mas, de facto, vai contra as expectativas das mulheres grávidas que querem ter o seu parto num determinado hospital e que, de acordo com a nossa lei, podem escolher o hospital onde têm, na teoria, porque depois na prática estão sujeitas às contingências, estão sujeitas às transferências. E eu acho que devemos sempre de ter algumas transferências baseadas na incapacidade daquele hospital dar resposta a um certo problema, nomeadamente cuidados intensivos maternos ou cuidados intensivos neonatais. Devemos ter sempre algumas transferências. E na Europa toda existem transferências, mas são inferiores a 1% das grávidas. Nós, de facto, nos últimos tempos temos tido, de acordo com aquilo que é noticiado, não são dados que eu tenho eu próprio, quase 2% de transferências entre hospitais e acho que isso não é algo que nós queiramos ter, porque, de facto, vai contra todas as expectativas e tudo aquilo que nós queremos que as grávidas possam escolher em relação à sua gravidez e ao seu parto. De maneira que rede, muito bem, é uma resposta que nós temos, mas não é aquilo que nós desejamos. O que desejamos é que não haja, de facto, transferências. Eu acho que em relação às perguntas que me fizeram, respondi a maior parte delas. Deixa-me só confirmar que não tenho aqui mais nenhuma. O que eu acho que só para vincar mais uma ou duas ideias que eu já transmiti, mas que eu acho que são importantes. Nós, como qualquer país europeu, devemos ter uma avaliação rigorosa anual da mortalidade materna, que infelizmente não fica só pelos sistemas de informação. Implica mesmo haver um grupo de pessoas que avalia os casos, e enfim, não são assim muitos, não é? E que deve ser sediado na Direção-Geral de Saúde. Há países que fazem inquéritos confidenciais, há vários países europeus que fazem inquéritos confidenciais às mortes maternas, começaram no Reino Unido, mas espalharam-se por todo o norte da Europa. Porque é que esses inquéritos confidenciais, no meu entender, são mais importantes do que a avaliação apenas das causas? Porque permite, para além das causas, avaliar se seria ou não evitável aquela morte materna. De uma forma confidencial, para não estar a apontar dedos, mas para que a própria instituição consiga aprender com isso, e não só essa instituição, mas as outras instituições consigam aprender com isso, para que não volte a acontecer no futuro. Eu acho que isto está-se a tornar na Europa o estado da arte na avaliação das mortes maternas. E não é só das mortes maternas, é da morbilidade materna grave, é também das mortes perinatais, que é outro indicador importante dos cuidados obstétricos. De maneira que, no meu entender, faria todo sentido que houvessem esses inquéritos confidenciais e que fossem sediados na Direção-Geral de Saúde. E relativamente, de facto, à estratégia para os cuidados maternos e perinatais, eu acho que é importante também transmitir a nível político que esta área é uma área que tem sido, que nos anos 80 teve uma grande relevância, houve de facto pessoas com muita visão e muita capacidade de implementação no final dos anos 80, anos 90, que levaram a uma melhoria enorme destes indicadores, mas de facto ficou a ideia que depois
ninguém mais ligou a isto, achou que bastava uma reforma para o resto da eternidade os cuidados maternos e perinatais ficarem no nível que nós tínhamos atingido em termos europeus, e acho que de facto é preciso essa estratégia, é preciso lembrar e reorganizar os cuidados maternos e perinatais, e é preciso que essa estratégia haja a nível político, porque de facto tem grandes implicações na população. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu, em nome da nossa Comissão de Saúde da Assembleia da República, quero agradecer a sua presença, a possibilidade que tivemos de ter esta reunião de trabalho. Este é o único ponto da nossa ordem do dia de hoje. Nós vamos voltar a reunir na terça-feira às 10 horas com uma reunião com a delegação do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate da HIV e SIDA da Assembleia Parlamentar de Moçambique, e durante a tarde temos a segunda parte do requerimento que tivemos hoje a primeira parte, também com uma audição com a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado a todos e bom dia.